Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje nós daremos início às pirâmides, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross e nesta aula nós iremos conhecer as pirâmides, especificamente as pirâmides com base regular e os elementos que compõem essas pirâmides, beleza? Bom, a pirâmide, ela é composta por uma base, aonde essa base ela pode ser um polígono qualquer. No nosso caso, nós iremos trabalhar com as regulares e as minhas laterais sempre serão triângulos, aonde o vértice desses triângulos que formam as minhas laterais serão o vértice da minha pirâmide. Então eu coloquei 3 pirâmides aqui para vocês com base triangular, quadrangular e hexagonal. Quando eu falo de um polígono regular, logo essa minha base, no caso da pirâmide triangular, ela será um triângulo equilátero, aonde as minhas laterais serão triângulos e a altura desta minha pirâmide, ela forma com o meu apótema da base ou com esta outra linha que eu traço do centro da minha circunferência para um dos vértices deste meu triângulo equilátero, eu formo um triângulo retângulo. Em todas elas isto acontece. A altura da minha pirâmide, eu traçando tanto para o lado do vértice do meu quadrado quanto para o meio do meu quadrado, eu formo triângulos retângulos. A altura sempre quando eu traço ela ou para o vértice da minha figura ou para o lado médio da minha figura, eu traço um triângulo retângulo. O lado do meu triângulo, da minha lateral, ela será a aresta lateral. A base será a aresta da base. E o apótema da minha base, sempre que eu traço do centro dessa minha circunferência, porque ele é um polígono regular, para o lado médio desta figura, deste polígono, no nosso caso aqui do triângulo, o apótema será essa linha vermelha aqui, ó. Por quê? Porque ela divide exatamente no meinho o lado desse meu triângulo equilátero, formando aqui também um triângulo retângulo. Eu poderia dizer que o apótema da minha base, ele é 1/3 da altura do meu triângulo equilátero. Daqui até aqui é 1/3 de tudo isso daqui. Estou falando da base, tá? Não da pirâmide como um todo. E o apótema da pirâmide, que eu desenhei aqui, que aqui fica mais visível, este traço que eu tenho aqui, ó, que divide exatamente no meinho o lado deste meu quadrado, nós chamamos de apótema da pirâmide. Da mesma forma, aqui no hexágono, esta linha aqui, aonde eu divido este lado do meu hexágono aqui exatamente no meinho, é o apótema da minha pirâmide, que também vem a ser a altura deste meu triângulo da lateral. Então, tudo vai depender da figura que eu estou olhando. Mas uma coisa extremamente importante que vocês devem observar, sempre do centro da minha pirâmide, para qualquer lado que eu traçar, ou para o vértice do meu polígono da base, ou para o ponto médio do lado deste polígono, eu vou formar triângulos retângulos. Se eu traçar para o meio do ladinho, ou para o ponto médio aqui do ladinho, eu vou formar um triângulo retângulo. Se eu traçar aqui para o vértice, ó, eu também formo um triângulo retângulo. A pirâmide com base triangular, eu já sei que eu tenho um triângulo equilátero na minha base, então eu preciso lembrar dos conceitos estudados dos polígonos regulares, lembrando que o apótema da minha base aqui, no caso, ele nada mais é também do que a altura deste triângulo que eu posso traçar aqui dentro, ó. Então, eu tracei um triângulozinho dentro de um triângulo equilátero. Este triângulozinho que eu tracei aqui, ele é um triângulo isósceles, porque essas duas medidas são exatamente iguais. O apótema da minha base é a altura deste triângulozinho isósceles.
Então, é basicamente isso que eu preciso entender dentro das pirâmides. Como eu já havia falado para vocês em vídeos anteriores, em aulas anteriores, basta eu conhecer 3 fórmulas para calcular a área de qualquer sólido geométrico. Então, o cálculo de área é basicamente eu conhecer 2 fórmulas no nosso caso aqui, que é do triângulo e do quadrado, porque eu estou falando de uma pirâmide regular, e Pitágoras. É isso que eu preciso aplicar dentro deste conteúdo. E como eu calculo o volume de qualquer pirâmide? Sempre será área da base vezes a altura, como se trata de uma pirâmide dividido por 3. Por que ele é dividido por 3? Porque no momento que eu tenho um prisma de base quadrangular, por exemplo, e eu tenho a altura da minha pirâmide também com base quadrangular, e as duas têm a mesma área de base, têm a mesma aresta de base e a mesma altura, eu consigo colocar dentro de um prisma quadrangular 3 vezes o volume da minha pirâmide. Em outras palavras, eu preciso encher 3 pirâmides de água para completar este meu prisma de mesma altura e de mesma base, para ele ficar cheinho também. Então, por isso que a pirâmide sempre é dividida por 3, ok? Agora, então, eu vou demonstrar para vocês estes detalhes que eu acabei demonstrando aqui no quadro, através de um vídeo, onde eu vou colocar esses sólidos geométricos em movimento, para que vocês consigam observar de uma maneira mais clara e visível que eu consigo formar este triângulo retângulo para qualquer um desses lados que eu demonstrei aqui para vocês, ok? Bom, para qualquer lado que eu traçar, ou para o meu ponto médio, dividindo esse lado deste meu triângulo equilátero exatamente no meinho, eu formo um triângulo retângulo, conforme está demonstrado ali. E esta linha que eu tracei aqui, ela também é o apótema da minha pirâmide. E além de ser o apótema da minha pirâmide, ela é a altura do meu triângulo que eu tenho na lateral desta minha pirâmide. E esta outra linha no centro da circunferência, que junta com o vértice da pirâmide, é a altura da minha pirâmide. Então, eu não posso confundir a altura da minha pirâmide com o apótema da minha pirâmide. Porque vocês devem lembrar que quando eu tenho um triângulo retângulo, a minha hipotenusa ela é maior do que o meu cateto. Então, a altura sempre será menor do que a aresta lateral e do que o apótema da minha pirâmide. Então, eu posso traçar esse triângulo retângulo tanto para o lado médio do lado desse triângulo ou para a minha aresta lateral, formando assim também um triângulo retângulo. Se eu olhar desta forma aqui, agora este meu cateto que eu tenho aqui embaixo, ele é igual ao raio desta minha circunferência. Estou falando de um triângulo inscrito dentro de uma circunferência, tá? Aqui eu vou deixar girar um pouco para vocês conseguirem visualizar 360 graus. Eu consigo aqui demonstrar a planificação dessa pirâmide. Fechei ela, planifiquei, ó. Então, aqui mostrando para vocês, ó, que para qualquer lado que eu traçar, ó, tá vendo? Eu traço um triângulo retângulo. Bem visível essa demonstração, ó, tá vendo? Agora, a gente vai falar aqui da minha base quadrangular. Então, aqui agora eu tenho ela para vocês visualizar o triângulo retângulo que eu formo ali dentro. Eu posso também demonstrar para vocês a planificação dela, ó. Fechei, planifiquei. Então, eu tenho aqui uma base quadrangular. Se eu pegar essa linha aqui e puxar aqui para a aresta lateral da minha pirâmide, eu formo também um triângulo retângulo. Então, aqui a gente tem uma visão de 360 graus desta pirâmide.
Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês agora. Aqui eu tenho a pirâmide hexagonal. Eu posso formar para qualquer lado aqui triângulos retângulos. Eu vou deixar bem na linha para vocês perceberem isso, ó. Então, para qualquer lado que eu traçar este meu triângulo, ou que eu traçar esta linha, vai depender, eu formo assim um triângulo retângulo. Fechei a pirâmide, planifiquei. Demonstrando para vocês, ó, que para qualquer ladinho que eu vou traçar, eu vou ter um triângulo retângulo. Simples assim, ok? Por hoje, então, seria isto. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva, ative o sininho das notificações, porque no próximo vídeo eu irei resolver exemplos com as pirâmides, ok? Eu aguardo vocês, um abraço e até lá!